isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Então nós temos que olhar para esse Deus que é só amor. Ele é só amor. Começa a focalizar esse Deus que é só amor, vai estudar na Bíblia isso. Para mudar a tua mente, vai confessando que Deus é amor, que Ele te ama, que Ele só faz o bem para você, que Ele só pensa o que é coisa boa para você, que Ele quer te abençoar agora, hoje, com esta situação, X e tal. Colossenses 2, versículo 6, vamos lá. Veja isso. Tá valendo, gente? Isso é escola bíblica, hein? Não, igreja boa ensina igual a escola bíblica. Porque isso aqui é para estar em todas as igrejas. Em vez de ficar lá apagando luz, acendendo luz, dança. Que dança que é essa? Sei lá, meu. Tá bom, Miriam dançou, Davi dançou, mas pode haver uma coisa assim, se o ministro permitir. Uma manifestação assim, tudo legal, muito bem. Mas depois vamos para tudo que é sério. Então, Colossenses capítulo 2, versículos, vamos ver aqui, 6 e 7 diz assim, olha. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. É radical, tá? Se é radical, eu sou assim. Porque Cristo é radical, Ele é Deus. Ah, estão fazendo lavagem cerebral nesta igrejinha que você está indo? Uai, se mudar a mente, você chama lavagem cerebral? Em Cristo Jesus é. Agora, andar com o diabo também é lavagem cerebral. Né? O que o mundo faz, vocês estão vendo, é pouca vergonha. Você anda aqui nesse centro comercial, gente, é pior do que você andar nas praias. Essas mulheres e os homens juntos. Nojentos. Você vai em qualquer restaurante, as mulheres estão de short grudado no corpo, aqui em cima, que parece uma peça íntima, e de perna assim na cadeira comendo. Ah, gente, é nojento. Mas Deus me mandou aqui para Alphaville, porque se salvar 2, amém, né? 3, tá bom, Ele que me mandou aqui. Porque quando eu mudei de São Paulo para cá, faz 33 anos. Comecei pregando nas casas, ia no Residencial 1, mais no 1, comecei ali no Residencial 1. As mulheres paravam com o carro Mercedes na porta, com um short velho, horroroso, com um chinelo, descabeladas, e os maridos na rua andando com outras mulheres. Óbvio que é isso que acontece. Que é rico, dinheiro, só pensa nisso as mulheres frustradas, doentes, oprimidas, desgostosas, casamento zero, mas estão na maior mansão. Está um lixo a vida delas. Com aquelas roupas que nem... Sabe aquelas casas na praia que já não tem mais ninguém lá? Então põe aquele short velho mesmo, né? Era assim que elas vinham ouvir o evangelho. Depois que passou um tempo, e elas mesmo davam risada, depois começaram a se arrumar, porque tinha roupa no guarda-roupa. Aí, sabe, elas vinham falar para minha mãe. Aí a fulana lá veio, a minha amiga falou, vamos lá. Elas duas, elas vêm tão arrumadas, arrumadinhas, cheirosas, elas são bonitas. Vamos lá, é tão bom, precisa de ver, é outra coisa. E Jesus pegou elas. Eu preguei para, gente, todos os residenciais de Alphaville, todos. Prédios aqui fora, fui em todos, muitos. Até pessoas de negócios aqui fora e tudo mais. Mas olha o nível. Deus ama as pessoas. Então, se converter 2, 3, 4, tá bom. Que é tudo fundo do poço. Pessoa só no pecado, no dinheiro. Sem Deus completamente. Deus ainda veio com a graça dele para entrar na casa deles. Olha o quanto Deus ama. Não se importando para todo tipo de pecado que estava lá dentro. Trazendo a salvação. Muitos foram salvos. Estão dando fruto por aí. Muitos que eu encontro, falam, você ainda está lá. Olha, tudo que eu faço hoje eu aprendi com você naquela época. Então, amém. Deus cuida, Deus sabe.
Mas olha o nível. Deus vai ao encontro dos perdidos. Houve grande mudança. A mente das pessoas começou a mudar, o jeito delas. Começaram a ter mais amor pela casa, a cozinhar, a cuidar mais do marido, do filho, as mulheres. Porque começou primeiro com as mulheres. Porque tem que ser com as mulheres. E a mulher é o esteio da casa. E as mulheres, ó... É isso aí que eu estou te falando. Você vai no restaurante e são tudo casadas, estão lá. Com filhote, com marido. O que eles estão vendo? Aquelas mulheres mais depravadas daquilo? Só tem dinheiro. Não tem nada. Nada. E Deus está chamando, né? Depois quer ir nas igrejas que vão ficar dançando lá. Dançando o quê, gente? E nada de falar que você largar o teu pecado e vir para Jesus. Porque estão anunciando a salvação. Pelo menos anuncia, né? Ensina. Então é isso que ele está dizendo. Então, radicados, ok? Radicados é ser radical mesmo. E edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então ele está dizendo aqui que esta mesma fé que você recebeu para a salvação é o jeito que você recebe, do mesmo jeito, o poder de Deus, com esta mesma fé, todas as coisas da sua vida. É isso que ele está falando. Só andar com ele agora. Porque antes você não andava com ele. Naquele dia você encontrou com ele, entregou a sua vida, foi salvo. O que você fez? Nada. Então agora ande com ele. E é daquele jeito, simples, andando com ele, radicado nele. Radicado. Você é radicado, você é radical. Nele é o que ele é. Não interessa o que a tua família fala. Eu não estou pondo divisão em família aqui, pelo amor de Deus, mas você pode ter um posicionamento com Jesus e não participar do pecado que a família está, negando Jesus. Porque se você ficar cheio de Jesus, você mesmo se recolhe. Não, eu não gosto, eu não quero, fica à vontade. Ninguém te obriga. Vocês estão acompanhando? Isso é sério, gente. Foi isso que eu fiz. Aí o meu marido vinha, Ana Maria, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Carro novo, gasolina no tanque. Você compra o que você quer, você vai onde você quer. O que está acontecendo? Você não fala mais, você não pede mais nada. Uns 15 anos, sem ver televisão, sem mídia, só com a palavra. Eu disse, por quê? Eu não preciso de nada. Eu encontrei Jesus, está tudo bom. Não interessa o carro, a marca. Deus nunca me deixou faltar nada. Se você andar com ele mesmo, radicado, não te falta nada. Ele te dá abundância, porque você é dele, de Jesus Cristo, não das coisas materiais. Aí que está a diferença. Está valendo? É tão bom isso, gente. Tem que experimentar isso. Aí você entra na sua casa, você tem prazer, você tem alegria, você tem felicidade, porque você está bem. Você está bem. Ali, aquele lugar está ficando santo. Um lugar bom para Deus, porque Ele está em você. Ele está saindo de você, abençoando ali. É maravilhoso. É isso aí que Ele está falando aqui, tá? Então, nós vemos que para nós recebermos tudo que nós precisamos, porque a salvação foi sem pagar nada. Ninguém pagou, ninguém trabalhou, ninguém mereceu e recebeu a salvação, não foi? Ninguém fez sacrifício nenhum e recebeu a salvação. Então, este mesmo poder que nos salvou está dentro de nós agora e nós recebemos do mesmo jeito tudo o que nós precisamos. É isso que ele está falando aqui. Que, aliás, gente, nós podemos pensar o seguinte, que Deus veio para os ímpios. Jesus mesmo falou, eu vim para os doentes, não para os sãos, né? E o próprio Pai disse que Ele amou tanto o mundo que Ele enviou o próprio Filho para salvá-lo, não para destruir. Então, o que a palavra de Deus quer mostrar para nós? Que quando a grande maioria que é salva, estava no adultério, estava na fornicação, estava, sei lá, gente, no espiritismo, na macumbaria, nessas coiseiras todas, estava fumando, estava bebendo, estava usando drogas, estava, gente, etc. Era só ímpio.
Nós éramos ímpios quando nós aceitamos Jesus. Precisa entender isso. Então, a pessoa precisa ser ímpia mesmo para aceitar Jesus. Essa é a condição para ser salvo. Olha isso, você consegue atingir isso? Não ser nada, não ter nada para dar para Deus, só pecado. Pensa nisso, se Ele não ama. Então, esse que é o amor de Deus, tá? Então, gente, a salvação, ela aconteceu para nós sem esforço nenhum. Não foi usado mas nenhuma fé própria para nós aceitarmos Jesus. Foi a fé dele que ele nos deu, o Espírito Santo ficou atrás de nós, que nós aceitamos Jesus. Então veja que nós não somos nada não, gente. Por isso que Paulo diz, se tem algo bom em mim é Cristo Jesus. É isso que vocês estão entendendo, né? Que eu sempre falo isso. Se eu faço alguma coisa boa é Cristo Jesus, porque minha carne não presta. Se fizer uma coisa boa é por interesse, é limitado. Porque se parou de, sabe, de estar dando o retorno desse bem que eu estou fazendo para você, acabou. Mas Deus não é isso. Ele é bom sempre. Mesmo quando eu erro e falho, Ele ainda me ama. Ele ainda é bom comigo. Ele ainda assim me perdoa. Ele ainda assim me quer. Ele ainda assim me busca bem atrás. Então isso é o amor. Você tem que entender isso para você mudar o seu coração, a sua vida, o seu jeito de viver. Para você ter alegria, ter paz. Porque só Jesus faz isso para nós. Tá? Então, não foram os nossos pecados que nos desqualificaram de sermos salvos. Não é pecado que desqualifica. Aliás, tinha pecado, porque senão não precisava de salvação. Tá? Então, por isso que não há mais condenação. Ele nos perdoou mesmo. Não permita a condenação. Ai, não, eu fiz isso. Ai, não, Deus não fiz. Deus, acho que Deus não, o que eu posso fazer mais para Ele me aceitar? Não tem, isso é doutrina errada. Tá? Então, Romanos 4 agora, vamos lá. Tá valendo isso? É o máximo, hein, gente? Nossa, que coisa maravilhosa. Romanos 4 agora, nós vamos ver aqui o versículo 5. Por isso que nós não precisamos pagar nada para Deus. Não tem o que pagar para Deus. Porque, gente, quando a gente faz oferta, fala, não, nós temos que pagar, não temos que pagar nada. Isso daí é para nós sermos exercitados em confiar em Deus, que aquela obra é dele, aqui na terra nós precisamos de dinheiro. Então, quando eu faço uma oferta para o ministério, para o reino de Deus, eu estou fazendo com amor, porque eu sei que nunca vai me faltar, porque Ele é o meu provedor. Ele habita em mim. E eu posso fazer quanta oferta for, que nunca vai me faltar, porque isso é amor. Eu confio no amor dele, está em mim, está sendo liberado. Não é compra ou investimento. Vocês têm que chegar nesse ponto. Bom, então, Romanos 4, versículo 5 diz, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída com justiça. Então, Jesus morreu para o ímpio, tá? É isso aí que eu disse. Você admitir que é ímpio, que é pecador para aceitar Jesus. Por que eu vou até? Porque eu preciso dele. Eu não estou resolvendo nada na minha vida. Né? Isso não é demais? Agora, talvez no momento a pessoa não esteja entendendo, até ouviu a pregação, mas não conseguiu captar tudo porque era mente humana. Mas hoje você sabe o que Jesus fez na sua vida. Com propriedade, você era ímpio, eu era ímpia. Nós éramos ímpios, pecadores, e Deus nos quis. Nos libertou, tirou todas as trevas, todos os demônios daqueles pecados. Agora, não é para a gente andar na carne como andávamos antes com aqueles demônios. Não, agora nós temos poder no nosso espírito para não fazermos aquilo. Rejeitar completamente. É bárbaro, não? Gente, isso é o evangelho. Ele é puro, ele é santo, é poderoso, tá? E por isso que nós vimos agora ali em Colossenses, que a palavra de Deus diz, então, você recebeu Cristo Jesus, anda nele.
Você era ímpio, larga a mão daquela vida. Está cheio de pecado dentro da igreja, as pessoas ainda aceitaram Jesus, mas não tem uma pregação que os ajuda, fala, ai, vai falar de novo. Tem gente que fala, eu não vou lá porque vai falar, é lógico, é porque que vai falar. Porque o pregador que é ungido ouve Deus, sabe o que ele tem que falar, libera Deus e vai em cima, ele vai. Aqui, para lá, está falando. Sem apontar, ele fala no seu coração. Para te ajudar, para te libertar. Porque não é para você viver no seu passado, nos seus pecados, na sua maneira de viver, que você já foi liberto. Então, isso que é maravilhoso, tá? Então, gente, não precisa ficar querendo ser merecedor, ser qualificado, você larga a mão disso. Isso não existe. Você nasceu de novo, existe um plano de Deus para a sua vida. Se você ficar na presença dele, vai aparecer esse plano. Você não é desqualificado. Não tem esse negócio, não vai precisar. O plano vai aparecer, porque você começa a orar, Deus começa a te chamar. Você começa a ter aquela força dele para fazer. Não faz porque não tem a força dele. Não faz mais porque não tem a força. Então é isso aí, tá? É diferente daquela pessoa, mas olha, Ana Maria, eu já fiz tudo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito, sabe, eu estou ajudando também, eu vou nos hospitais, orar para as pessoas, eu vou nos presídios, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu lá na minha igreja eu faço... Ixi, não é isso que está te qualificando em nada. Isso aí não está resolvendo nada, você está vendo, você mesmo, a pessoa mesmo está falando, isso não está resolvendo, lógico que não. Porque você não precisa fazer nada, você precisa aprender a receber o que você já tem. Mudar a tua cabeça, tua mente. Muda a sua mente, confessando a palavra, ficando a sós com Deus. É isso que faz a diferença. Você começa a ser outra pessoa, pensar diferente. E não adianta nem a tua cabeça falar para querer te pôr medo ou falar alguma coisa, porque é mais forte o que está dentro de você e vem imediatamente o Espírito Santo com aquela palavra e rebate a tua mente. E você fala, isso aí não vem não. Efésios 1:18, olha isso aqui. Que palavra gloriosa, hein, gente? Estão recebendo? Epa, eu vim aqui hoje mesmo para animar vocês, hein? Vamos lá. Não é para ninguém ficar aí cocorando doença. Sabe? Igual ficar dando docinho para criança mimada. Prometendo coisas para as crianças mimadas, né? Que elas nunca vão dar em nada, criança mimada. Então não fica aí mimando a tua doença, põe fora. É isso aí que você tem que ter. Pobreza, o problema no relacionamento, sei lá, eu não sou nada, ixi. Em Cristo Jesus você tudo pode, é em Cristo Jesus. Então é isso aí. Então capítulo 1 de... Efésios, vamos começar no 17, versículo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, Paulo está orando para a igreja, para nós, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, amém? Você tem que receber esse espírito de revelação. Gente, o que eu li isso e falava por anos e anos, essa oração eu fiz. Porque o Kent ensinou, eu li o livro dele. Ele ensinou, eu fiz. Gente, vocês lêem o livro do Kenneth, do Smith, sei lá, de todo mundo, do Benny Hinn, até do David, e vocês não fazem nada. Não pegam um item. Das 1000 folhas que tem lá, mas nem um item. Eu, quando leio um negócio, pelo menos um item eu pego e faço. Essa é a diferença. Eu preciso de sabedoria para eu conhecer o meu Deus, entender quem Ele é. Pede na sua oração. Então, leia isso aqui. 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É para os olhos serem abertos, enxergar o poder que você tem através da palavra de Deus. O poder que você tem, que Deus te deu com a ressurreição dele, de Cristo Jesus. Quando ele ressuscitou, ele nos deu poder. Foi aí que o poder aconteceu. Porque ele diz aqui no 19, E qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos, nós, para você, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, ele está dizendo que é o mesmo poder que ele ressuscitou Jesus dos mortos, é esse poder que está em nós. Não é mais e nem menos, é esse. Caramba, ressuscitou dos mortos. Foi com este poder que nós fomos salvos. É com este poder que nós temos a cura do câncer, a cura da pressão alta, a cura da circulação, a cura do diabetes, a cura, sei lá, de que você quiser. É com esse poder que nós vamos ficar libertos da incredulidade. Pensa nisso, da pobreza. Nossa, o que eu confessei, porque eu tinha que crer por causa do meu ministério. Porque enquanto meu marido estava lá, ele me sustenta, obviamente. Mas eu focada só nele, que ele precisa ter emprego, ele não pode perder o emprego, ele precisa ganhar. Ai, agora tem mais uma filha, agora é duas. Ai, ele tem que pagar a escola. Ai, que não sei. Ai, meu Deus, eu não estou trabalhando. Ih, coisa horrível. Deus foi cortar isso tudo que eu fui orando. Então, ele foi me ensinando como ter fé. Só mesmo servindo a Deus é que eu vou recebendo cada dia mais fé em quem Ele é, o que Ele faz, para eu depender dEle. Eu tive que aprender, acabou. Obviamente, mulheres, vocês que dependem dos maridos, mas vocês não ficam olhando só para Ele como o provedor. Deus abençoa eles para eles te darem. Mas um dia Deus falou para mim, escuta, eu lá confessando, que estava acontecendo aquelas balbúrdias lá. Deus falou assim, o teu marido, ele dá o que ele quer, mas eu te dou, Ana Maria, o que você precisa. Faça-me o favor, isso é de glória. Fiquei forte. Não fiquei desprezando o meu marido, obviamente, mas eu oro para ele ter força, continuar trabalhando, ter mente sã e tudo mais. Agradeço a Deus, a provisão que Deus traz e tudo mais. Mas é Deus que está trazendo. Tá? É diferente. Então, a hora que você souber aprender a entrar nesse lugar, que você vai mudando a sua mente, você vai perdendo o medo de não ter. Porque a incredulidade é isso, é o medo de não ter, passar fome, não ter, morar debaixo da ponte. E já fica programando, é igual câncer. Pobreza é igual câncer. Já fica programando a morar debaixo da ponte. Não ter nada, depender de alguém, de uma esmola, de repente. O câncer já vai imaginando o dia do velório. Quem que vai estar lá? Qual amigo que diz que é mesmo que vai ou não? Será que se eu morrer, que esse meu amigo vai estar? As flores que vão pôr lá, tudo aquilo. Oh, gente, isso é coisa ridícula. É diabo puro isso. Cai fora, tá? Quando eu morrer, não quero fita amarela, nem vela e nem nada. Cai fora, que vai, quem não vai, amém, aleluia, sei lá, meu. Porque meu espírito e minha alma vão sair do meu corpo, acabou. Eu não vou ficar chorando, olhando, ninguém pereceu. Isso é outro âmbito, gente. Para com isso. É besteira, tá vendo? Só pensa em coisa errada. Não tá certo isso. Pensa em coisa errada. Então, pobreza e câncer é o mesmo nível. Eu não tenho, eu não posso, não dá, eu sou pobre, sou desvalido, não dá, olha a minha situação, ai, eu fico com inveja do outro, eu nem chego perto porque eu não tenho, eu não posso. Ai, pelo amor, e câncer é assim, então eu vou morrer, ninguém vem, ai, não está fazendo efeito, acho que eu vou morrer logo mesmo, e que não sei das. Ai, é assim que é. Ou não? É lógico que é isso, gente. É o medo. Eu já não fiz pregação do medo, vou fazer demais, né? Vocês vão aprender, vocês vão andar nisso, vocês vão trabalhar com isso, que é a tua vida. E isso inclui a sua família também. Não, mas eu vou ser curada e a minha família inteira vai ver. Pilatos viu e condenou Jesus e lavou as mãos. E está no inferno. Que é bem que a mulher dele teve um aviso de Deus. E ele não ouviu. Nem no último momento ele não ouviu.
E viu todos os milagres que Jesus fez. Viu tudo. E o próprio Jesus falou, eu sou a verdade. Você é rei? Ele disse, você está dizendo. Quer dizer, você está confirmando. É isso mesmo. Tá valendo? Então, gente, não é por causa disso que vai mostrar para os outros que Deus está com você, não é o caso. E não é isso que salva a vida dos outros, não. É gostoso você ouvir um testemunho, pode avivar a fé, falar, nossa, que demais, Deus é tão lindo, olha o que Jesus fez, isso é lindo. Mas isso não quer dizer que está convertendo gente. Não pensa nisso, não. Porque eu vi muita gente aqui dentro da igreja com situação dessa. Não, minha família inteira vai ver quem é este Deus, que estão caçoando de mim, mas Deus vai fazer. Ninguém veio. Ninguém está nem aí, está caçoando até hoje. Isso é bobagem, cai fora disso. Eu não estou mostrando para a família nenhuma, para ninguém. Eu estou andando com Deus. Quem quer, quem não quer, eu estou orando, intercedendo. Livre-arbítrio. Não precisa ficar morrendo e sofrendo pelos outros, não, porque Jesus morreu e sofreu por todos. Agora cabe a Ele salvar, se a pessoa quiser. Então você entrega lá, pronto. Cai fora, disso aí também é masoquismo. Porque quando você chega lá no céu, você não vai ter dor nenhuma, sabe, né? Você nem vai lembrar de um segundo aqui da terra. Acabou. Isso aqui é outro plano, outro nível. Então não fica preso a isso. Fica preso a isso, não. Isso aí é perda de tempo. Vai olhando para o alto, mandou olhar para o alto. Confia em Deus, é isso aí. Olhar para o alto, olha para a palavra. Confia em Deus. Oh, glória a Deus. Estou conseguindo. Espírito Santo. Aleluia. Bom, eu estava então aqui nos versículos até o 20, né? Então, esse poder que nos salvou de Deus, que é o que ressuscitou Jesus dos mortos, você crê que Jesus foi ressuscitado dos mortos? Você crê? Você tem que crer, hein? Para você ir para o céu. A igreja tem que pregar a ressurreição de Cristo Jesus. A igreja que não prega a ressurreição de Cristo Jesus está morta. Tá? Vocês que andam por aí para as igrejas, vocês têm que ver se está pregando a ressurreição de Jesus, porque é isso aí. Esse é o fundamento do cristianismo. Porque é esse poder que salvou você, que está no seu espírito. É esse poder que ressuscita morto, é esse poder que faz o cego enxergar, é esse poder que faz o paralítico andar, é esse poder que liberta os cativos dos demônios, da opressão, e das enfermidades, as curas e tudo mais. Está valendo? Vocês estão acompanhando? Bom, gente, escolhe a igreja certa, o evangelho certo para você viver. Não para você morrer, só porque vai para uma igreja. Você tem que andar na verdade, custe o que custar, para você. Porque às vezes é difícil, você vai ser perseguido. E daí? Perseguição já está escrito aqui. Está escrito lá para Timóteo. Já Timóteo fala, está mesmo. Todos que seguem Jesus são perseguidos e não tem como, tá? Então, acontece o quê? O problema nosso não é a fé, porque já está no espírito, mas é a incredulidade. Não está crendo nada. Então, você vai trabalhar com isso. Tá? Você tem que trabalhar com isso. E outra coisa é o quê? Os ensinos religiosos, eles cobram demais, eles põem peso na tua vida. Eles põem peso. Que você tem que pagar, você tem que fazer, você não está fazendo nada, você tem que fazer sacrifício, trabalhar muito. Você não está trabalhando para o evangelho com a tua força? Não mesmo. Você está fazendo buraco na água, né? Fazendo buraco na água. Trabalhar com a tua força no evangelho, você não está fazendo nada. Para a tua vida, você não está fazendo nada. Isso é uma cobrança vil, sem fundamento. Então isso é doutrina errada. Porque se você sente que você tem que trabalhar, você tem que ficar na presença de Deus. O filho pródigo tem que ficar na presença de Deus, não o filho mais velho ficar lá fazendo obra. Nunca veio com o pai, nem conhece o pai, não sabe nada do pai. Falou mal do pai, que ele não dá. Eu trabalho tanto, ele não me dá. Olha lá, tá dando pro outro, o que ele faz? Tá valendo isso? Cuidado, que o diabo faz isso. Jesus mostrou tudo. Tá? Então, nós não fomos salvos tentando pagar os nossos pecados, a nossa salvação. Não, então. Você tentou? Não aconteceu nada. Você não fez nada. Você simplesmente foi salvo, porque ele te deu a fé. Por isso, meus queridos, o inferno é para quem não aceita o perdão
de Cristo Jesus. Todas as pessoas que estão no inferno são as pessoas que não aceitaram o perdão de Deus. Não é porque elas eram pessoas ruins. Foi no inferno porque é ruim. Tá cheio de gente boa no inferno e cheio de gente ruim no céu. É bom você saber disso. Porque vai para o céu quem aceita o perdão de Cristo Jesus, que é lavado no sangue de Jesus. Ó, que simplicidade! Então não adianta ficar julgando. Aquela pessoa é boa, você tem que ver. Ai, como ela é boa, gente. Você não tem noção. Se precisar, ela vem e dorme à noite aqui em casa. Nossa, mas é uma pessoa despojada. Aceitou Jesus? Ela é espírita. Ela é, sei lá, qualquer coisa. Tá valendo? Então, salvação não é para bom. Gente, é para quem aceita o perdão. O céu só tem pessoas lá que aceitaram o perdão de Cristo Jesus. O sangue dele, tá valendo? Você aceitou, meu amigo, glória a Deus. Ninguém é melhor que outro aqui, ninguém. Nós somos falhos, erramos muito, às vezes pecamos até. Às vezes a gente anda na carne 2 minutos voltando para o Espírito. E nós precisamos dele, por isso que nós cantamos, eu preciso de ti. Porque sem ele nós não vivemos. Jesus falou, sem mim vocês não são nada, vocês não fazem nada, tá? Então, 1 Pedro 2,24, presta atenção nisso aqui agora. Isso aqui é importantíssimo. Eu estou já quase acabando, né? Mas é porque, gente, não dá para ensinar tudo isso em 2 minutos. Ainda bem que não tem um sino aqui que faz pim, bim, bim, eu tinha que parar. Mas é isso aqui, olha aqui, gente, presta atenção. Versículo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nós fomos, então, justificados em Cristo Jesus quando ele morreu. No sangue dele, nós fomos justificados. O nosso espírito é justificado. A justificação de Deus está no nosso espírito. Justificação, ó, não tem pecado. No nosso espírito. E pela chaga, por fim, por suas chagas, fostes curados de todas as doenças, de tudo. No nosso espírito já está essa condição. Traz ele para a tua vida aqui, natural, para o teu corpo, para a tua mente. Traz isso para cá, tá? Vai depender de você aceitar isso ou ignorar, por causa do seu livre-arbítrio. Você aceita a cura ou você rejeita? Ah, mas é porque eu tenho medo. Então você não tem fé. Você é incrédulo. Medo do quê? Medo de morrer? Ué, mas vai orando. Vai confessando a sua cura. E que você nada teme porque ele está com você. Ele é por você. Tem vários versículos para você confessar. Se é por mim, você está aqui, eu creio, eu não temo. Aconteça o que acontecer, o Senhor está comigo, o Senhor disse que o Senhor está comigo, o Senhor é por mim, jamais me deixará. Jamais, nem agora e nem nunca. Peça, tem que ir meditando e falando. Não é o máximo? É isso, gente, vai para as cabeças. Tá? Então, a pessoa carnal, obviamente, ela segue só o que vê, como eu disse, porque anda no sentido. Ah, mas porque o médico falou, sabe, Ana Maria? Então, é óbvio que eu tenho que seguir, né? Mas você não segue nem um pouco a palavra? Quer dizer, você só vai querer ter certeza que você é curado quando ele mostrar para você o exame e falar que você está em alta. Mas cuidado, volta aqui em 3 meses. Porque está em alta, mas mais ou menos. Aí que está errado. Você não está precisando ter a alta do médico, você está precisando crer e não olhar para a situação, mas olhar para o que Jesus fez por você. E confessar, e adorar a Deus, e falar e confessar. Fica lá bastante tempo.
Agora, não fica olhando lá no Google, né? O que essa doença faz. Fica lá para você ver. Já matou. E a bula, então, hein, gente? Por isso que eles põem uma letrinha pequena, que é bom nem enxergar aquilo. Porque, gente, só com lupa, mas é desgraça pura. Então, esse remédio é para o estômago. Mas olha, ele dá tumor na cabeça, ele tampa as veias, ele deixa você cego e ele também te dá problema na coluna e você vai ficar com isso. Ô, gente, você já leu a bula? Pronto! Vai desmaiar na rua a certas horas. Você não vai dormir, dá insônia. Gente, vai ler a bula para você ver. Então, o caso está mais perigoso do que qualquer coisa. Eu não estou mentindo, gente. Isso é sério, nem fazendo brincadeira. Mas é porque é tão sério que a gente até ri, né? Mas é isso aí. Então, veja Mateus 17, 20, para a gente terminar aqui. Tá valendo, meus amados? Tá bom, não vai largar o seu medicamento. Não estou mandando você largar o medicamento, mas é para você crer que você está curado e viver como curado e já começar a fazer plano para o amanhã. Você lá, você aqui mudando isso, eu não vou mais ser aquilo, aquele jeito que eu fazia antes eu não vou fazer mais, aquilo não foi coisa boa para mim, eu vou mudar, eu tenho alegria, eu te louvo, Senhor, porque eu estou vivo, obrigado por esse alimento, obrigado pelo meu carro, obrigado por essa cama, obrigado por essas pessoas, eu te agradeço, olha que dia lindo, que dia maravilhoso, eu sou alegre, eu tenho paz. Comece a fazer planos. Eu vou tirar umas férias quando eu sarar, eu vou mesmo, para glorificar esse Deus, eu agradeço, eu te louvo. Gente, comece a visualizar a tua vida. Ou eu sei lá, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar o quanto esse Deus é, o que ele já fez e faz por mim, e tudo mais. E, Senhor, abençoe esse médico, que ele seja salvo, que ele está cuidando de mim. Mas eu sigo o que o Senhor diz. Você entendeu? Ai, mas é porque me dá um sintoma, Ué, quebra esse sintoma, você não sabe andar na fé. Fica morrendo, já fica com a vela na mão. Toma o remédio, já pega a vela, porque acha que vai morrer. Ah, gente, para. Não dá. Incredulidade, eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Mateus 17, 20. Jesus está lá, porque ele veio lá do monte da transfiguração, ele aquela hora se apresentou como Deus para os três e eles caíram duro no chão. Porque não dá para ver a glória de Deus. Que eles viram aquela maravilha, o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus, totalmente Deus ali, junto com Elias e Moisés. Meu Deus, aquilo foi maravilhoso, aquela glória. Aí desce aquele bafafá lá embaixo, os outros discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino lunático, que nada mais é do que epilepsia, com aquele escândalo, com aquela coisa horrível que o diabo faz, que punha no fogo. O pai estava desesperado, falou: o que está vendo? Eles não conseguiram. Esses aí não andaram lá com o manto de Jesus, curando, libertando, anunciando o reino de Deus. São esses. Agora aqui eles não conseguiram. Ah, mas então, se o Senhor pode... Jesus falou, pode, tudo é possível, aquele que crê. Foi para esse homem que ele falou isso. E aí ele foi lá, chamou o menino, expulsou, falou, não volta mais, já, sai desse moleque, pronto. Ele ficou curado. Aí esses lá que não conseguiram, todo mundo foi embora. Por que nós não conseguimos expulsar esses diabos aí? Jesus? Aí Jesus falou com eles, porque vocês não têm fé, ponto final. Não existe fé pequena, queridos, já a tradução está errada, tá? Vocês vão estudar por aí no grego, você vê que não é isso aí, é falta de fé, é incredulidade, porque vocês são incrédulos. Tá? Pois, em verdade, eu vos digo que se você tiver fé como um grão de mostarda, então não é tamanho de fé, você pode dizer esse monte, levando daqui para escolar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele de demônios, casta é demônio, tá? Senão por meio de oração e jejum, mas não é o demônio da epilepsia, é da sua incredulidade, o assunto aqui é incredulidade. Então, peraí, você tem que orar para você ficar livre da incredulidade e jejuar. Mas peraí, você vai ficar um mês sem comer, tá? Você vai ficar um mês sem comer, mas você fica deitado na frente da televisão, que você ficou fraco. Só vendo besteira. Não adiantou nada. Mas me traz aqui o teu celular e o teu computador, tá? Traz aqui. E você vai ficar sozinho, quero ver. Você vai ficar doido, é igual viciado em cigarro, em bebida, em chocolate, sei lá o quê.
Sexo, que não vai mais. Sexo errado, obviamente. Vai ficar um doido no começo. Ou não? Vai, você tem que largar a mão desse celular, da televisão, o dia inteiro. Larga a mão. Vale mais que muita comida, ficar sem comida. Porque ficar comendo, não comendo e ficar assistindo televisão, ficar, sei lá, vendo noticiaiada e coisa arada e outras coisas também. Isso vale muito. Você tem que ver que tipo de jejum que você vai fazer. Porque isso vai ajudar você a orar. Porque você vai ficar fraco. Porque tudo isso contamina você e fica uma barreira entre você e Deus. Quando você ora, você, ai, não gosto de orar, não tá legal, não tô gostando, não, ai, credo, orar agora não, melhor deitar. Vai ligar para uma pessoa, ficar falando besteira. Tem a ver, gente. Tá valendo? Vocês estão entendendo muito bem. Mas você vai fazer? Então, precisa começar a jejuar. O que será que está bloqueando tanto a sua vida com relação à comunhão com Deus? É algum pecado. É exagero de alguma coisa que você faz. Com quem você anda, o que você faz, tudo isso. Então, você precisa jejuar. Jejuar no que está bloqueando você, tá ok? Tá valendo? E depois de orar, adorar a Deus, passar... Aí deve ser... Olha, passa uns 3, 4, 5 dias, gente, acaba tudo aquilo. Se é comida, a fome é em 3, 4 dias. Depois, aí até nem estou querendo mesmo comer. A fome vai embora. Eu vou falar para vocês, eu levo uma vida de oração e jejum. Essa é a minha vida. Eu privo a comida, muito moderada. Eu, no geral, faço uma refeição por dia. Às vezes eu saio, mas no meu dia a dia é isso aí. E muita oração. É assim que eu vivo. Então isso ajuda você a ter revelação e ficar livre da incredulidade. Porque daí a oração está tendo valor. Tá valendo? Não, isso não é duro não, é uma delícia. Porque daí você começa a ter aquele relacionamento com Deus que você nunca teve, mas é bom demais, não quebra isso. Continua. Você só vai crescer, vai ser maravilhoso. É bom demais. É bom demais, tá? Então, Jesus veio aqui, falou que é da incredulidade. E veja, que na verdade, esses discípulos de Jesus nem tinham tanta fé assim. Porque primeiro, Pedro andou sobre as águas. Pô, Pedro tinha uma fé, né, gente? Não, nem tanto. Porque dali a pouco, Jesus falou, olha, eu vou me entregar, eles vão me prender, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Não, nem fale isso, nós vamos impedir quem for fazer. Jesus falou assim, arreda, Satanás. Quer dizer que não tem tanta fé assim. Porque como que de uma hora anda nas águas, outra hora ficar numa bobagem dessa? Se essa era a condição. Quer dizer, que eles não tinham tanta fé, tá? Então, depois que eu já falei a semana passada, aí Jesus pega logo ali a seguir, Jesus fala, olha, então, quem vê a mim, não, para onde eu vou, vocês saberão, porque vocês conhecem o caminho. Aí Tomé falou, caminho? Que caminho? Nós não conhecemos, não. Aí Jesus falou, eu sou o caminho. Claro que vocês conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que eles não tinham fé em nada. É bem fé ralézinha, tá? Porque eles também não eram nascidos de novo. E daí, a seguir, Jesus fala ainda, e eu vou para o Pai, porque quem vê a mim, vê ao Pai. E aí Filipe fala assim, então mostra-nos o Pai, para que nós sejamos satisfeitos. Gente, quer dizer, não está com nada, não tem fé em nada, não entendeu nada, é tudo cabeça. Tá valendo? Ele acabou de falar, quem vê a mim, vê ao Pai. Nós somos um. Então mostra-nos o Pai para nós sermos satisfeitos. Então Jesus não te satisfaz. Que não satisfazia eles. Jesus te satisfaz, por acaso? Onde ele está na tua vida? Quem é esse Jesus? Então, é isso tudo que Jesus está falando aqui, tá? Então, para sair dessa incredulidade, oração e jejum. Jejum, vocês estão... eu vou tirar o cafezinho. Ei! Tira o bolinho também, né? Como se isso bastasse. Tem que romper o que põe trava entre você e Deus.
É isso que você tem que tirar da tua vida. Ah, eu não vou comer carne até julho. Ah, grande coisa. Mas vai fazer tanta coisa que você nunca devia de fazer. Hã? Que vantagem? Tá me acompanhando? Larga a mão de ser bobo. Ser infantil? Tá? Então, gente, eu vou mostrar aqui os 3 tipos de incredulidade que existem. O primeiro tipo de incredulidade que existe é a ignorância da palavra. Por isso que eu li lá em Efésios que Paulo orou para que o Espírito Santo traga a revelação do conhecimento de Deus. Porque Deus é a palavra. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A verdade. Tá? Então, mas agora, se você não sabe o que é que a palavra de Deus diz, como que você vai ter fé? Me diga. Você nem sabe o que a palavra de Deus diz. Você está escutando isso aqui agora, mas a hora que você virar a esquina, você já esqueceu. Você não estuda, você não se detém, você não usa tempo para isso, que você vai falar com a maricota, né? Vai falar com o João da esquina, né? Você vai ter encontro com não sei quem, não dá tempo. Hã? Deus para lá, como é que você vai ter fé para resolver os problemas da sua vida? Precisa conhecer a palavra, conhecer a verdade. Você tem que saber a verdade para você poder andar nela. A verdade é Cristo Jesus. Você foi salvo por Cristo Jesus, então ande nele. Viva com ele. Seja radicado a ele. Para você crescer. É isso que é o evangelho. O evangelho é isso. Eu estou explicando aqui. Glória a Deus pela palavra, que é a verdade, porque é só ela que liberta. Então, quem é ignorante no assunto da verdade, não tem chance de ter fé, meu amigo. Valeu? Não tem chance de ter fé. O que vier de ruim na tua vida, consome você. É triste, mas é assim que o crente vive. Os cristãos vivem nesse nível. Por causa da incredulidade e ignorância da palavra de Deus. O segundo tipo, então, são os ensinos errados. Tá? Então, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é mais fácil de receber a verdade do que quem recebeu o ensino errado. Ficou aquilo lacrado lá dentro. Deus não cura, oração em línguas. Imagina que eu vou ficar lá em casa olhando para o teto, orando em línguas agora, estudando palavras. Ai, não, ele só aprendeu coisa errada. E tem mais. Deus, ele te castiga, sabia? Deus manda a cura porque ele vai te dar uma lição. O cara foi lá, um acidente, coitado, né? Ele ia indo para a igreja, mas o carro bateu, sofreu um acidente, quebrou toda a perna, está lá no hospital. Mas olha, é isso aí. Porque ele ia para a igreja, mas ele confessou que ele já estava pensando que ele não ia não, ele ia para o bar, ele ia para a festa. Mas então aí Deus mandou aquele acidente, porque se não vem pelo amor, vem pela dor, porque Deus... Olha, já estou cansado só de falar isso. Religião me cansa. Não dá, gente. É isso aí, esses ensinos absurdos. O mal é Deus que está mandando, tá vendo? Tsunami, essas coisas, tudo que está acontecendo, é Deus. É o pecado. Está no caos o pecado que Adão trouxe. Está acabando com tudo. Em todos esses milênios. Chega uma hora que é o fim, porque destrói e acaba tudo. O preço do pecado é a morte, é a destruição, é isso aí. A separação de Deus. Deus não está regendo isso tudo. Por isso que Deus veio e Ele está em nós, é para nós regermos com Ele agora a nossa vida, para não acabar do jeito que está acabando tudo. Nem aonde você põe o seu pé, nem aonde você entra, onde você sai, onde você vive, é para você reger com a autoridade que Ele te deu. Está valendo? Depende de você, então vai buscar esse Deus. Então esse negócio aí de ensino errado é terrível. Porque precisa ouvir a verdade para ser liberto. Só a verdade que liberta é a palavra de Deus. Porque é ensino errado. Então agora, olha aqui, vai ouvindo isso, vai ouvindo isso. Vai abrir a tua mente. Você vai ter revelação que o Espírito Santo vai te dar. Vai mudar a tua cabeça. Você não pode, você não sabe, você não é digno, você não merece, você é isso, você é aquilo. Não tem isso, acabou. Você não fez nada para Deus, o que você fez? Não tem nada a ver, gente.
Está tudo errado isso daí. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Está escrito lá em Tiago. Essa é a chave. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te chama. Ele não vai te chamar se você não se aproxima dEle. Essa que é. A chave é essa. Então é mais fácil. Por exemplo, se tivesse aqui um quadro negro aqui, tudo escrito, e eu quisesse escrever alguma coisa para elucidar isso que eu estou falando, eu ia ter que apagar tudo para eu escrever alguma coisa. Essa é a mente de quem recebeu instrução errada, doutrina errada. Tem que apagar da mente para entrar a verdade. Então agora você que tem que trabalhar com isso, porque não é Deus que faz, isso é você. Você tem que estudar a palavra, ouvir esses ensinos, ter comunhão com Deus, passar tempo com Ele, mudando a tua mente. É trabalhoso, mas dá efeito. Você tem que mudar. De tanta coisa errada que você ouviu desde o dia que você nasceu. Só coisa errada. Tradição de família, Jesus carca isso lá em Marcos capítulo 7, com família, com igreja, com tudo. Tem que acabar com isso. Tradição de sociedade, de escola, de tudo que você aprendeu, isso aí tem que sair tudo. Então, só a verdade que liberta. Para tirar esses limites. Você não pode, você não deve, você não faz, é isso, não. Está aí dentro da tua cabeça. É isso que guia você, a incredulidade. Você não sai desse passo. Sendo que tem um plano de Deus na sua vida, está aí no teu espírito. Para Deus você é o máximo, porque Ele olha dentro do que Cristo Jesus fez por você, não na sua carne. É diferente. E o outro tipo, então, da incredulidade são as pessoas que seguem os 5 sentidos. Né? Que é ver, provar, ouvir, tocar e sentir. Só crê se ver, se ouvir, se provar, se eu cheirar. Não é por aí, tá? Então, a pessoa não crê que foi curada porque olha para o sintoma. E repete, não, o dia que eu for curado, você vai ver, o dia que eu for curado, você já é curado. Fala tudo errado. Fica andando aí com as mentiras do diabo. Então, esse é outro tipo, são esses 3 tipos de incredulidade que Jesus está falando aqui, que faz com que não receba o que precisa, tá? Então, nós só vamos ficar abençoados, libertos, na comunhão com Deus, gente, o tempo que você passa com Deus. Eu criei minhas 2 filhas buscando Deus. Então não vem com desculpinha não, tá? Elas nunca foram estorvo na minha vida para eu buscar Deus, muito pelo contrário. Tanto que quando foi o desenho que a professora mandou a Marta fazer sobre o pai e a mãe estava com o violão e o pai na mesa com o telefone, que ela quis ver o escritório onde ele trabalhava. Então é isso aí. Elas sempre me viram orando, e orando com elas de noite, vamos orar. Toda noite, vamos orar agora. Ficava junto. Eu fazia repetir, aí elas deitavam no chão, punham o pé na cama, às vezes cortava metade para ir mais rápido, não deixava. Porque a Marta era muito pequena ainda, a Denise já era maior. Mas é assim. É somente a verdade que liberta. Somente a verdade que liberta. Não deixe para buscar Deus de noite quando você está exausto, cansado, que você não aguenta. Dorme, levanta mais cedo, levanta de madrugada, olha. Porque você já dormiu, lava bem o rosto, toma um café e vai orar. Ficar com Deus. Tudo vai ser maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então por esses pedidos. Continue orando em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento agora estas situações, estas vidas que estão aqui com esses bilhetes, fotos, em nome de Jesus, através da minha imposição de mãos. A tua unção que está em mim, Senhor, seja liberada agora, Deus meu Pai, para que todas as pessoas sejam abençoadas e todos esses pedidos sejam atendidos agora, eu creio, em nome de Jesus. E todas essas situações estão sendo transformadas. E eu repreendo a ação maligna desses demônios que estão agindo nestas situações para que estas vidas não sejam abençoadas. Mas eu te repreendo, diabo, você solta agora, qualquer situação aqui. Em nome de Jesus, eu confesso cura para os enfermos, eu confesso a provisão para esses que estão agora orando, pedindo por esta situação,
para que haja uma mudança total, completa, com abundância, a provisão financeira, o trabalho, o que as pessoas precisam. Essa é a escola que vai ser paga, já está paga. Por todas essas situações, já estão abençoadas. A reconciliação dos membros da família, a paz, a salvação dos que estão perdidos, eles vão ser salvos antes de partirem dessa terra. Nós confessamos com fé em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor está agindo poderosamente em todos esses pedidos. Os milagres estão acontecendo, não só aqui nesses pedidos, mas nos corações de todos que estão aqui. Os seus pedidos, os que estão em casa, também estão recebendo agora a cura completa, a paz, a união familiar. Eu quebro agora e destruo todo esse altar de Baal nestes lares, nestas famílias, em nome de Jesus, as feitiçarias, eu quebro agora, em nome de Jesus, e oro pela salvação desse lar, desta família, desses membros da família. Senhor, eu clamo o teu sangue, Jesus, para a conversão dessas pessoas, para a salvação, para o arrependimento dos pecados, desses que estão cegos por esses demônios que operam nesse mundo, que eles recebam agora essa luz gloriosa que é Cristo Jesus, a salvação para suas almas e a paz para esses lares. Os teus anjos sejam enviados para estarem acampados ao redor desses lares, dessas famílias, para que nenhum mal atinja sobre eles, aconteça. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio na provisão divina, eu creio nos milagres, eu creio que está acontecendo agora, radicalmente, mudanças de vida. Eu creio que o Senhor está agindo com a sua luz poderosa e tirando as trevas desta vista espiritual, dessa visão. Eles estão enxergando a luz que é Jesus e havendo salvação. Por isso agora nós, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus.